Eu acho que muita gente acordou surpresa nessa quarta-feira, porque de madrugada tivemos o primeiro encontro oficial entre Dricus du Plessis e Israel Adesanya, na primeira coletiva de imprensa do UFC 305, que aqui no Brasil foi de madrugada por causa do fuso horário da Austrália. E eu confesso que estava bem curioso para ver essa coletiva de imprensa, porque seria a primeira aparição do Israel Adesanya publicamente, né, oficialmente no UFC, desde aquela derrota traumática para o Sean Strickland em setembro do ano passado. E aqui no canal eu falei que, na minha opinião, essa derrota para o Strickland foi pior para o psicológico do Adesanya do que as derrotas para o Alex Poatan. É só você analisar como ele reagiu em cada caso. Depois de perder para o Poatan no UFC e perder inclusive o seu cinturão dos médios, 5 meses depois ele estava de volta, mais motivado e bem treinado do que nunca para finalmente afastar esse fantasma na sua carreira, e deu troco. Até hoje, o Adesanya foi o único que venceu o Poatan no UFC. Mas depois de ter sido dominado e até de certa forma humilhado pelo Sean Strickland, mesmo com Dana White querendo fazer uma revanche imediata, o Adesanya simplesmente sumiu, se recolheu, ficou longe até das redes sociais e entrou no maior hiato da sua carreira como lutador. Então eu tava muito curioso para ver como o Adesanya ia voltar depois de tudo isso. E sinceramente, depois de assistir a coletiva de imprensa, eu fiquei negativamente surpreso com a postura do Adesanya. A coletiva em si foi muito morna e eu esperava o início de uma guerra verbal. Da última vez que a gente viu Dricus e Adesanya frente a frente foi dentro do octógono, depois do Dricus ter nocauteado o Robert Whittaker. E ali eles trocaram xingamentos, ficaram cara a cara, o segurança estava dentro do octógono para apartar, sem falar que existe uma rixa, uma briga entre os dois devido ao orgulho africano, porque o Dricus du Plessis se declarou como o primeiro campeão africano de verdade do UFC, porque diferente do Adesanya, Usman e Francis Ngannou, o Dricus du Plessis é o único campeão africano que nasceu na África e continua morando na África até hoje. A Adesanya ficou puto da vida com essa narrativa do Dricus e sentiu que era um desrespeito com ele, Francis Ngannou e Kamaru Usman, e até começou a questionar os antepassados do Dricus, dizendo que ele não é um africano original, que as suas raízes familiares vieram da Europa. Sinceramente, esse debate não tem muito futuro. É verdade, Dricus é o único campeão africano do UFC que nasceu e continua morando na África, mas vale notar que eles não vieram dos mesmos países. Francis Ngannou é de Camarões e deixou o país pela falta de oportunidade. Camarões é um país muito pobre e tem basicamente nenhuma oportunidade para alguém que quer ser lutador. Para sair dessa situação, o Ngannou deixou sua família, amigos, o seu país, atravessou o deserto do Saara, foi preso por ser um imigrante ilegal, viveu como mendigo, mas finalmente chegou na França e começou a viver seu sonho. Ainda assim, mais tarde ele voltou para ajudar sua família e abriu academias no Camarões para crianças e pessoas humildes que agora têm a oportunidade que ele não teve na infância. Dricus, por outro lado, nasceu na África do Sul, o segundo maior PIB do continente, um dos países mais bem desenvolvidos e ricos da África. Ou seja, não tem muita necessidade dele sair de lá. Adesanya e Usman vieram da Nigéria, um país com uma boa economia para os padrões africanos. E no caso do Adesanya, ele veio de uma família rica, mas que deixou o país em busca de melhores oportunidades, de um melhor estilo de vida. Entre deixar a África em busca de melhores oportunidades e permanecer lá porque naquele país você consegue viver, existe alguém errado nessa situação? Na minha opinião, não. Então esse debate é meio que sem futuro, mas acho que entendi por que o Dricus começou isso. Eu acho que ele quis tocar naquela ferida que foi aberta pelo Sean Strickland, a questão da multinacionalidade do Adesanya. Até porque o Adesanya já se disse nigeriano, neozelandês e até chinês para promover o evento Glory of Heroes. Dricus está clicando naquela mesma tecla do Sean Strickland, dizendo que o Adesanya é uma prostituta que até muda de nacionalidade se você pagar bem. Mas enfim, apesar de toda essa rixa que existe entre os dois, o que tivemos na coletiva de imprensa foi algo bem frio, morno. O Izzy até tentou começar um trash talk, até soltou umas alfinetadas pro Dricus, mas tudo muito fraco, sem brilho, sem motivação. Tanto que o próprio Dricus só respondia com "ah, tá, tanto faz, beleza". A Adesanya parecia muito desmotivado, com frases feitas, sem brilho. E isso é até preocupante pro futuro da sua carreira. Será que no final das contas, depois de todo esse tempo parado e depois da derrota pro Sean Strickland, o lado competidor do Adesanya faleceu? Nunca mais veremos aquele Adesanya que se entregava de corpo e alma em suas lutas, que falou "estou pronto pra morrer" diante do Kelvin Gastelum, que sonhava alto, queria ser duplo campeão, conseguiu se vingar do Alex Poatan, porque o Adesanya que eu vi hoje na coletiva de imprensa não parecia ser a mesma pessoa. Por outro lado, a gente tá vendo um campeão que tá querendo fazer história. Dricus du Plessis é aquele cara que prefere o cinturão,
liga mais pro legado do que pro dinheiro. E ele tá querendo se provar, ele quer afastar aquela decisão dividida contra o Sean Strickland e se mostrar como campeão legítimo. Prova disso é que ele recusou fazer a luta principal do UFC 300 contra o Israel Adesanya, porque disse que o tempo de preparo que ele teria seria muito pouco, e ele não queria colocar seu cinturão em jogo se não tivesse 100% preparado para enfrentar o Adesanya. Preferiu o cinturão do que o maior pagamento da sua carreira. Preferiu enfrentar o Adesanya praticamente em casa, porque a luta vai ser na Austrália, que é onde ele tá morando nos últimos meses, do que fazer parte do terceiro evento centenário da história do UFC. Isso mostra a mentalidade do Dricus. Ele quer ser um campeão legítimo. É também possível que essa postura apática do Adesanya seja uma obra do próprio Adesanya. Ele gosta de fazer esses joguinhos mentais, de enganar o público, ou, nas palavras do José Aldo, se fingir de morto pra comer o coveiro. Pra vocês terem noção, ele admitiu que fingia estar passando mal nos episódios do Embedded pra poder criar aquela narrativa que ele estava muito desidratado por causa do corte de peso. Mas a menos que essa seja a atuação do ano, digna do Oscar, eu senti uma firmeza muito maior no Dricus du Plessis. E só pra concluir, não sei se foi uma indireta pra encarada entre o Poatan e o Jiri Prochazka no UFC 303, que durou 5 minutos antes da luta, mas os dois fizeram uma encarada de 2 minutos sem quebrar o contato visual. E quem começou essa batalha foi o Adesanya. Mas no fim, adivinha quem foi que quebrou o contato visual? Ou seja, perdeu esse cabo de guerra, perdeu a encarada. Pois é, Israel Adesanya. Isso também não quer dizer nada, mas é interessante notar que quem começou essa batalha na encarada foi o Adesanya e quem desistiu primeiro também foi o Adesanya. Mais um questionamento ou mais uma prova que o lado competidor do nigeriano pode estar morto. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.